Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Capítulo 6. Doutrina das Penas Eternas. Origem da doutrina das penas eternas. 1. A crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem sermos profetas, podemos prever-lhes o próximo fim. Foi combatida por argumentos tão poderosos e peremptórios que nos parece quase desnecessário ocupar-nos dessa crença de hora em diante, deixando que por si mesma se extinga. Mas não se pode negar que, apesar de caduca, ainda constitui a tecla dos adversários das ideias novas, questão essa que defendem com mais obstinação, tão convictos da vulnerabilidade que ela apresenta, como das consequências da queda. Sob esse ponto de vista, a questão merece sério exame. 2. A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, teve, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente, a sua razão de ser. Os homens, na impossibilidade de aprenderem os matizes tantas vezes delicados do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, não se impressionariam, então, a não ser por pouco ou mesmo nada, com a ideia das penas morais e temporais. Nem compreenderiam também a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. 3. Quanto mais próximo do estado primitivo, tanto mais material é o homem. O senso moral é o que de mais retardatário nele se desenvolve, razão porque também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Assimilando-a à própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto mais invisível, como um monarca despótico que, fechado no palácio, nunca se mostrasse aos súditos. Sem lhe compreenderem o poder moral, só o aceitam pela força material. Não o veem senão armado como o raio, ou no meio de relâmpagos e tempestades, semeando de passagem a destruição, a ruína, como fazem os guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e misericórdia não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus, não lhes repugnavam a razão. Implacável também ele, homem, nos seus ressentimentos, cruel para com os inimigos e inexorável para com os vencidos, Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Para homens dessa espécie, eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, todo amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, a Moisés pela sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o fato de haver feito de Deus um Deus vingativo.
A época assim o exigia, essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e seria, pois, de nenhuma valia. 4. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se descerrando, pouco a pouco, e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente e falar do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam. Ao passo que os antigos diziam: olho por olho e dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Porém, se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés? E daí o que teria decorrido para os últimos? Consumir-se-iam pela eternidade no embrutecimento? O mais comezinho bom senso repele a suposição. Não, essas almas eram aquelas mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais complexo, mais completo. 5. Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria, se estivesseis em estado de as compreender. E é esse o motivo por que vos falo por parábolas. Sobretudo, no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem, foi Cristo muito explícito, porque tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto a outros pontos, limitou-se a semear, debaixo da forma alegórica, os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence à última ordem de ideias. Sobretudo com relação às penas, ele não poderia romper abruptamente com as ideias preconcebidas. Veio traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação. Isso era já muito. Além do mais, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria proibido aos maus. Para onde iriam eles então? Demais seria necessária a inversão da natureza, para que inteligências ainda muito rudimentares pudessem ser impressionadas, de modo que se identificassem com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus dirigir-se ao povo à parte, menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma maneira palpáveis e não de ideias sutis. Eis a razão porque Jesus não entrou em minúcias supérfluas a respeito do assunto. Naquela época, não era preciso
mais do que opor uma punição à recompensa. 6. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na geena. Ora, que vem a ser a geena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade. Dever-se-ia interpretar isso também ao pé da letra? Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. Se não fosse esse o seu pensar, estaria ele em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Desconhecer-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, e se lhe atribuiria a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador. Na oração dominical, Jesus nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois, se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. Esse perdão é, porém, incondicional, é uma graça, remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado, o que equivale dizer que não seremos perdoados desde que não perdoamos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eternidade da vingança de Deus.